Funcionando aqui? Pode tá. Bom, chegar mais perto já, Edson, do microfone. Tá bom aqui? Tá bom. Tá. Boa tarde a todos. Eu vou me atentar um pouco aqui sobre o nosso artigo e falar um pouco do nosso Centro de Educação Ambiental, já que Milson já apresentou o projeto Serrote, né, de propriedade da mineração Vale Verde. Bom, o tema do nosso trabalho é a avaliação econômica da produção de mudas em tubetes plásticos, né? É um estudo de caso lá do nosso viveiro de mudas. Passa aqui. Verde. Bom, o nosso Centro de Educação Ambiental ele está localizado lá em Craíbas, né? A 150 quilômetros da capital Maceió e a 10 quilômetros da planta de beneficiamento do projeto Serrote, como mostra aí o mapa. E ele possui uma área de 450 hectares, que a gente declarou como reserva legal no Cadastro Ambiental Rural, né? E o público-alvo que a gente atende lá são os moradores das áreas de influência, agricultores, funcionários, alunos de universidades, dentre outros públicos, né? O objetivo geral do Centro de Educação Ambiental é divulgar os conhecimentos sobre o bioma Caatinga, propondo soluções sustentáveis para os problemas ambientais locais, né? Principalmente a relação dos sistemas produtivos com a água, né? Já que a gente está numa região de semiárido. Os objetivos específicos é desenvolver o programa de educação ambiental, né, com o público-alvo, propor soluções de geração de renda e convivência com o semiárido, que aí entra os projetos que o Augusto acabou de falar, e apoiar os programas de controle ambiental do empreendimento. Vou passar aqui. Bom, aqui a gente fala um pouco de uma linha do tempo, da área de atuação do Centro de Educação Ambiental, né? Em 2009, essa fazenda foi adquirida, é uma fazenda que a gente chama de Fazenda Uruçu, né, que era uma área onde era produzido leite, né, a empresa comprou de uma família que tinha essas vacas de leite, e transformou no Centro de Educação Ambiental e já construiu o primeiro viveiro. Em 2014, foi iniciado o trabalho de assistência técnica e extensão rural nas comunidades, e a gente iniciou a implantação de algumas unidades demonstrativas dentro do Centro de Educação Ambiental. Para quê? Primeiro, a gente tinha como missão mostrar que as atividades que a gente queria implementar na comunidade era viável, para, em seguida, levar para a comunidade. Em 2017, a gente criou o projeto Árvore Símbolo, né, trazendo a timbaúba como símbolo do empreendimento, né, já mostra a nossa ligação aí com a sustentabilidade. Em 2018, a gente fez esse projeto, que é o que eu vou apresentar agora, né, onde aumentou aí a capacidade produtiva dos viveiros de mudas de 12 mil unidades ano para 84 mil unidades ano, né. Em 2019, o CEA recebeu da Unesco o título de reserva da biosfera da Caatinga, né. Hoje a gente tem mais essa missão lá dentro do nosso escopo de trabalho. Esse ano a gente foi agraciado aí com um prêmio, né, de excelência da indústria. E até o presente momento a gente já produziu e destinou mais de 40 mil espécies de árvores, né, de mudas de árvores do bioma Caatinga, né, sempre focando aí nas espécies do bioma Caatinga. Aí tem um pouco das imagens lá do nosso Centro de Educação Ambiental, né? Foi uma questão que a gente preserva lá, a estrutura, a arquitetura de fazenda mesmo, porque a gente entende que isso é parte da história da região, né? Bom, aqui está um pouco dos nossos trabalhos. A gente tem uma trilha ecológica, onde a gente recebe alunos aí de universidade, alunos das escolas municipais, estaduais e das escolas particulares da região. Aqui tem um pouco das nossas unidades demonstrativas, né, que a gente apresenta para a comunidade local como alternativa de geração de renda, né. Então, a gente tem aí um projeto de meliponicultura, né, que é de abelha nativa sem ferrão, né. O objetivo desse projeto é resgatar essas abelhas que anteriormente tinham abundância na área e hoje já não tem com tanta frequência. A gente tem um projeto de apicultura, são 2 projetos na área de abelhas, né. O projeto de apicultura ele veio da necessidade da destinação das abelhas que a gente encontrava nas áreas da obra, né? Então, a gente encontra enxames de abelha na obra e faz esse resgate e leva para dentro da área de reserva legal para aumentar, assim, o número de polinizadores na área de reserva legal. Tem o projeto aí da horta medicinal,
de minhocário, né, onde a gente pega os resíduos do restaurante e transforma em humus para utilização no plantio de mudas. Tem um sistema hidropônico, alternativo, né, onde a gente apresenta para a comunidade. Ele reduz aí entre 70% e 90% do consumo de água quando comparado a uma horta convencional em solo. E tem o projeto de avicultura que a gente levou para a comunidade. Existem alguns agricultores beneficiados na região. Bom, aqui é um pouco das nossas ações externas, né? Palestras, seminários, plantios de mudas e doação de mudas para alguns municípios da área de influência do projeto. Bom, agora vou entrar já no nosso artigo, que é a avaliação econômica da produção de mudas em tubetes plásticos, né? O objetivo geral desse projeto é apresentar os resultados econômicos e ambientais obtidos com a substituição de sacolas plásticas com capacidade de 2,6 litros de substrato argiloso por tubete plástico com capacidade de 290 ml de substrato, né? Os objetivos específicos é aumentar a capacidade produtiva dos viveiros, economia financeira e uso eficiente da água. Por que a gente insiste nessa questão do uso eficiente da água? Porque a gente está numa região de semiárido, lá em Craíbas, né? A gente está aí na transição entre o agreste e o sertão do estado, e a gente tem problemas com água, né? Tem anos aí que chove entre 200 e 300 milímetros. Então, a gente tem que ser muito eficiente no consumo e na utilização dessa água. Foi isso também um pouco do que o projeto, do motivo da gente ter implementado esse projeto. Aí tem algumas imagens dos nossos viveiros, que são os viveiros simples, né, que a gente fez essa pequena adaptação e conseguimos os resultados que eu vou mostrar adiante. Tá aí. Sistema de produção anterior, né? A gente produzia mudas em sacolas plásticas de 2,6 litros, usava substrato argiloso coletado a 10 km das áreas dos viveiros, porque a gente tinha essa distância na coleta desse substrato. O local onde a gente está, ele tem pouca profundidade de solo, né? Então, o material que a gente tem lá próximo ao Centro de Educação Ambiental não é ideal para a gente encher as sacolas. Então, a gente tinha esse custo imenso de buscar esse substrato em uma área onde se tem um material adequado, que são as áreas remanescentes de agricultura, né? A gente tinha uma capacidade aí de produzir 24 mil mudas anos, entendendo que em 2 ciclos, né? A gente tinha um ciclo de 6 meses, onde a gente produzia 12 mil mudas, e aí esvaziava o viveiro, mais 12 mil, 24 mil mudas ao ano. E a gente tinha algumas dificuldades, né? Produção de muda em sacola, a gente tinha alguns problemas no sistema radicular, principalmente quando passava de 6 meses dessas mudas em viveiro, né? Dificuldade na aquisição do substrato, como eu falei, eram 10 quilômetros até a gente chegar numa área que tinha um material com as características que a gente precisa. Postura inadequada nas atividades diárias do viveiro. Então, anteriormente, o pessoal trabalhava, como vocês estão vendo nas imagens, de forma ergonômica errada, né? A gente tinha problema com germinação de plantas competidoras nas sacolas, já que esse material era de áreas remanescentes de agricultura, era material topsoil, então germinava muita semente de plantas herbáceas nativas, né? E a gente tinha dificuldade no transporte de mudas, isso pensando-se em plantio, né? Cada colaborador só conseguiria carregar ali de forma manual 2 mudas. Bom, e o que nos fez tomar essa decisão de adequar o projeto, de adequar o viveiro de muda e trabalhar com tubete, né? A gente fez um planejamento da quantidade de mudas que precisaria no ano seguinte, e a gente observou que a gente necessitaria, se mantesse a mesma metodologia, de 12 viveiros. Como a gente possuía apenas 3, necessitaria aí a construção de mais 9 viveiros convencionais, né? E a gente avaliou também os custos do sistema que eu vou apresentar adiante. Então, a gente fez uma pequena intervenção no viveiro, onde a gente adquiriu os equipamentos para mudança, construção das bancadas, né? Então, a gente já mudou a postura de trabalho do pessoal, construiu bancadas, melhoria no sistema de irrigação, a gente deu uma melhorada no sistema de irrigação para ele se tornar mais eficiente, né?
E a gente fez um treinamento com a equipe para que eles se adaptassem ao novo sistema. Bom, aqui está um resumo da parte financeira, né? Então, a gente fez o cálculo de quanto a gente gastaria com a implantação mais os insumos, né, nos dois sistemas, para avaliar se seria viável continuar com o que a gente já fazia ou tomar a decisão da mudança. Então, a gente observou ali, calculou todos os custos, né? A gente tinha que gastar aí R$165 mil para construir os novos viveiros no sistema anterior, mais a água e o transporte desse material argiloso. Quando a gente observou a questão do tubetes, a gente gastaria aí algo em torno de R$65 mil, né? Então, a diferença foi grande e a gente tomou a decisão de fazer a adequação. Bom, para concluir, os nossos resultados, né? A gente teve a redução do custo de produção de 70 centavos por muda para 29 centavos por muda, né? Redução das atividades do viveiro, menor custo de mão de obra. Então, aquele trabalho de limpeza de sacolinha, de dança das mudas, de poda de raízes, poda de parte aérea, todas essas atividades a gente deixou de fazer, né? A gente aumentou a capacidade produtiva dos viveiros, saindo de 4 mil unidades de mudas por viveiro para 14 mil unidades de mudas por viveiro, um aumento de 3,5 vezes a mais, né? A gente melhorou a ergonomia dos trabalhadores, né? Isso é um ganho muito positivo para a equipe, e reduziu a quantidade de pessoas também dentro do viveiro. Uma maior praticidade no transporte de mudas, como vocês estão vendo aí na imagem. O colaborador que está com a bandeja, ele está com 54 mudas ali prontas para ir a campo, enquanto que o parceiro está só com 2 mudas. Então, isso, operacionalmente, no dia a dia, é um ganho muito interessante para a gente, né? E se você for avaliar o peso dos dois, está quase similar. A gente conseguiu melhorar a padronização dos lotes, né? Então, a gente consegue fazer essa seleção para manter aí um lote no mesmo tamanho. Isso é importante para diminuir as percas em viveiros. Planta cresce demais, outra atrofia, ela acaba ficando isolada e acaba se perdendo essa muda. Redução de problemas no sistema radicular. O tubete ele tem umas fissuras, né, que direcionam a raiz para o fundo, e essas raízes oxidam e acontece a poda natural no próprio viveiro, sem a necessidade de um colaborador ir lá com tesourinha e fazer essa poda. Maior produtividade usando a mesma água, né? Como eu falei, a água para a gente em Craíbas é um insumo primordial, né? A gente não tem água de subsolo lá, né? A gente traz essa água de fora, hoje está vindo lá da planta de beneficiamento, então o custo para trazer essa água é muito alto. E a gente teve uma redução aí dos resíduos sólidos gerados pelo viveiro. Por quê? Cada plantio que a gente fazia era uma planta, uma sacola que era descartada, né? A gente não conseguia fazer a reciclagem dessa sacola. Pelo menos os locais que compram esse material lá não aceitavam por conta da sujidade desse material, né? O viveiro, ele, segundo o fornecedor, ele dura aí pelo menos 10 anos, considerando que a gente tem aí 6 meses para cada ciclo, a gente tem aí 20 ciclos por cada tubete, né? Isso já reduziu bastante a quantidade de resíduos descartados pelo viveiro. Bom, aí tá essa imagem mostra um pouco de como que era antes e como que ficou depois, né? A gente tem ali um caminhão gigante ali carregando uma quantidade de mudas, né? Do lado aí a gente tem um carro de pequeno porte, né? Eu não sei se é a mesma quantidade, que essas fotos foram tiradas em momentos distintos, mas a gente mostra ali que com pequenos esforços você consegue transportar bem mais mudas, né? E aí tem um pouco das atividades diárias do viveiro lá da mineração Vale Verde. Bom, a nossa apresentação era essa, fico à disposição para quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão. Legal, obrigado, Jaedson. Jaedson, tem uma pergunta aqui que a gente recebeu
pelas nossas redes, né? O do Adriano Alves de Andrade, ele viu que o sistema funcionou, gerou economia para o empreendimento, mas ainda existe a possibilidade de redução de custo no atual, como está hoje, né? Mantendo a qualidade produtiva? Sim, existe, né? Sempre há como melhorar o sistema. Hoje a gente adquire substrato, né? A gente compra de algumas empresas especializadas nessa área. Hoje a gente tem resíduos do restaurante que a gente transforma em composto orgânico. Esse composto ele pode ser usado para substituir o substrato dentro do viveiro. Acredito que foi isso que me veio à mente agora, acredito que isso dá para se fazer. Legal. Já Edson, o trabalho de Edson foi premiado no 22º Prêmio de Excelência e foi a única apresentação na área de sustentabilidade, foi um que pôde vir aqui, né? E eu agradeço muito. A gente vai te entregar aqui o seu diploma aqui e o troféu, né? A gente fez isso ontem à noite aqui, mas eu acho que você devia estar em outro lugar, mas enfim, o seu prêmio está aqui na frente, você pode retirar. E muito obrigado. Ok, eu queria chamar o gerente de meio ambiente da mineração Vale Verde e o coordenador de meio ambiente para receber o prêmio junto comigo. O André, coautor desse trabalho, junto comigo. Tá bom.